Voltamos com o nosso estudo do livro do Evangelho de João, 2024. Nessa virada de ano, espero que Deus abençoe todos vocês com muita saúde, prosperidade, paz, sucesso e que cada dia mais Ele seja o pastor de nossas vidas, o bom pastor. Vamos para a lição 14, começar a nossa palestra. Para alguns um pouco mais adiantada por conta do calendário americano e para outros talvez essa palestra seja depois do carnaval. Mas vamos lá. Como nós acabamos de passar hoje no dia 7 de janeiro, os exemplos serão relacionados ao final do ano passado e o começo desse ano. E numa virada de ano muitos votos são feitos. Votos de primeiro celebração, comemorações, promessas, votos de mudança de condição física, de saúde, de trabalho. E as mesmas pessoas, nós mesmos, fazemos votos de mudança. E como que essa mudança pode acontecer se a nossa mente continua a mesma do ano passado? E a pergunta que fica é: como eu vou conseguir resultados diferentes, atingir resultados diferentes nesse novo ano, de 2024, sendo que mantenho o mesmo modelo e forma de pensamento de 2023? Então deveríamos fazer uma varredura em nossas crenças para identificarmos o que nos limita ou o que pode ser diferente. Nesse sentido, nós vamos explorar nessa lição muitas crenças que nós temos e não nos damos conta de como poderosas elas são e como elas fazem toda a diferença. Elas fazem toda a diferença no nosso comportamento, nos nossos resultados. A primeira figura na sua tela é um cajado. Quando você vê um cajado ou ouve falar de um cajado, qual a reação, a primeira palavra, a primeira reação que vem na tua mente? Se a primeira reação que vem na tua mente, a primeira palavra for medo ou correção, você tem uma crença de quem tem o poder está pronto para te corrigir ou para causar medo. Se a segunda palavra que vem na tua mente é proteção, significa que alguém que está na liderança ou estar com a liderança, ela tem o poder de proteger você. Isso é muito importante, porque na lição de hoje nós vamos discutir bastante sobre o papel do Senhor Jesus nas nossas vidas e como muito tempo a igreja utilizou a ferramenta a doutrina do medo para fazer o povo andar de acordo com algumas crenças. Na segunda figura nós vemos um executivo, provavelmente um executivo, trabalhando no escritório. Pode ser um cargo de liderança, um cargo de gerência, ou pode ser um diretor. O que vem na tua mente? Qual crença? Vem crença de prosperidade, crença de sucesso, crença de poder, Qual crença vem na tua mente essa pessoa sentada na mesa com essa postura? Uma crença que não vem na nossa mente é uma crença de fracasso, mas pode ser que ele esteja passando por um fracasso. Novamente, quais são as suas crenças? Quando você olha para você, eu não tenho a foto de cada um de nós aqui, mas coloque a tua foto e olhe o que eu penso de mim, qual crença eu tenho a meu respeito. É uma pessoa de sucesso? Aí você pode ter as profissões aqui da terceira figura: garçom, taxista, médico, pipoqueiro, enfermeiro, professor, policial, cozinheiro, bancário, bombeiro, motorista, frentista, feirante, carteiro. Qual for a tua profissão, quando você olha para a tua profissão, qual é a crença que vem? Vem a crença de
puxa, que difícil, eu tenho que trabalhar nisso, não tem jeito, isso é duro, isso é árduo. Ou vem uma crença, graças a Deus eu tenho uma profissão, Deus me colocou aqui, eu vou fazer o meu melhor porque eu gosto do que eu faço. Então aqui, nessa lição dessa semana, nós vamos desafiar as nossas crenças. Onde está a sua segurança? Realmente eu sou predestinado a sofrer? Todo crente cristão precisa sofrer? Muitos usam crenças limitantes de segurança, necessidade de sofrimento do cristão para manipular pessoas. E nós vamos ver que não, o Senhor Jesus não trouxe isso para nós. E para isso nós vamos dividir a lição dessa semana em duas partes. Eu sou o bom pastor, João 10, de 1 a 21, e Jesus fornece visão espiritual do 10, 22 a 42, confrontando o confronto dos falsos profetas, confirmação das falsas ovelhas e o resultado. O nosso alvo nessa palestra é: Jesus, o bom pastor, cuida amorosamente daqueles que ele lidera. Doutrina, nós vamos falar sobre segurança eterna, o atributo preservador e uma ideia central aqui de Jesus, o bom pastor. Vamos começar com a divisão 1, eu sou o bom pastor. Nessa divisão, nós vamos entrar num exemplo que Jesus trouxe. Ele refere-se a um curral comum na aldeia com vários rebanhos. Cada ovelha reconheceria e responderia apenas o chamado do seu próprio pastor. Então, depois deste rápido aviso no versículo 1 sobre as tentativas sorrateiras dos falsos pastores, Jesus agora ensina verdades fundamentais sobre a salvação e o seu papel como pastor, como salvador. Em contraste com os falsos pastores, Jesus, como um bom pastor, conduz as ovelhas pelo caminho designado por Deus. Lembre-se a figura do cajado. É uma figura de guiar, de correção de rota, não de punição. Como um bom pastor vai punir, espancando uma ovelha. Isso não é um bom pastor. Um bom pastor é aquele que conduz. E Jesus veio se colocar nessa posição. Então vamos ler ali do verso de 1 a 6. Eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante dela, e estas seguem, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Até nessa parte aqui de 1 a 6, as características que Jesus coloca do verdadeiro pastor. No versículo 2 ele coloca aquele que entra pela porta. Ou seja, Jesus aqui está oferecendo uma lista de qualidade que nos ajuda a compreender o que um bom pastor faz. E a principal característica dessa lista é: ele entra pela porta, ele vem e se apresenta à ovelha. Ele não rouba, ele não traz falso testemunho a respeito de si. Ele entra pela porta dizendo que ele é e com educação. Jesus veio pelo caminho designado por Deus, através da linhagem de Davi. Isso é vir pela porta. Ele cumpriu as escrituras do Antigo Testamento e atendeu os requisitos de Deus. Isso é entrar pela porta. No verso 3, vemos que o vigia conhece o verdadeiro pastor e abre a porta para ele. Este subpastor, esse vigia, esse porteiro, o Espírito Santo, o testemunho das Escrituras do Antigo Testamento e até João Batista fizeram isso ao apontarem para Jesus,
o porteiro, aquele que reconhece o verdadeiro pastor. Essas testemunhas que Deus levantou. As ovelhas ouvem a voz do verdadeiro pastor. As verdadeiras ovelhas de Deus ouvem e respondem quando Jesus chama. O verdadeiro pastor conhece intimamente cada ovelha e as chama pelo próprio nome. Isso é intimidade. O verdadeiro pastor tem intimidade com as suas ovelhas e conhece ela pelo nome. No versículo 4, vemos, depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas. O verdadeiro pastor não apenas chama as ovelhas, mas também a conduz e vai à frente das ovelhas. Jesus, o verdadeiro pastor, ele lidera o seu povo, ele está à frente. Nunca vamos a lugar nenhum onde o nosso pastor não tenha ido antes de nós, onde ele não esteja na nossa frente. E finalmente as ovelhas seguem o verdadeiro pastor, porque conhecem a sua voz. Na verdade, elas fogem de estranho. E da lista que Jesus trouxe de qualidade do bom pastor, o que se destaca para você? Lembrando do teu modelo mental de cajado, o que você respondeu, isso condiz com o verdadeiro pastor, Cristo, sendo um pastor que entrou pela tua porta, ele não arrombou a porta, ele bateu e entrou, ele ouve a sua voz e você ouve a voz dele, ele chama você pelo nome, ele vai adiante de você, você não vai seguir a voz de estranho, porque você vai fugir dele, porque você só ouve a voz de Cristo, e ele te compreende. Essa crença, ela está em linha com a tua crença sobre liderança, sobre uma liderança saudável, ou ela corrige algumas crenças que você tem? Aqui fica uma reflexão para nós, para mim e para você. Temos que notar o termo cuidado do verdadeiro pastor pelas ovelhas, a quem ele conhecia intimamente e guia nos seus propósitos. O cuidado que ele tem com as ovelhas é destacado, porque Jesus cuida das ovelhas. Mas João faz uma observação interessante no versículo 6. Usou comparação e eles não compreenderam o que ele estava falando. Essa observação no versículo 6 de que os fariseus ouviram, não entendiam o que Jesus estava lhe dizendo. Continuando, verso 7, temos uma descrição de um verdadeiro pastor, no verso 1 a 6, para afirmar que Jesus é o verdadeiro pastor. Do verso 7 ao 18, veremos as reivindicações do bom pastor. Versículo 7, vemos a terceira das declarações eu sou, de João. Estão presentes em todo o seu evangelho. Temos 2 deles em nossa lição dessa semana. Jesus muda ligeiramente sua metáfora nos versículos 1 a 6. O vigia abre a porta para o pastor. E agora, no versículo 7 a 10, Jesus declara e claramente: eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor que as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado
e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas e elas me conhecem. Então, nessa passagem, Jesus refere-se a um tipo diferente de curral de ovelhas do que da sessão anterior. Aqui não temos um curral comum usado na cidade para abrigar vários rebanhos, mas um menor no campo. O próprio pastor fica deitado na abertura do curral à noite para guardar e proteger as ovelhas dos predadores. Na verdade, o pastor tornou-se literalmente a porta daquele aprisco. O que Jesus está dizendo sobre si mesmo aqui? Jesus, o bom pastor, é a única porta para o seu rebanho, o único caminho para Deus. Somente através de Jesus os pecadores podem entrar e encontrar pasto e experimentar seu eterno cuidado. Só existe uma porta, e Jesus é essa porta. Mas por outro lado, o que Jesus está dizendo sobre suas ovelhas primeiro, Jesus diz que nós, as ovelhas, devemos responder ao convite de Jesus para entrar. Ele nos diz que Ele é o caminho e nos convida a ir. Você sabe, muitas pessoas ficam ofendidas porque Jesus afirma que ser o único caminho para Deus. Até hoje em dia, muitos ficam confusos com só ter um único caminho. Mas aqui é a verdade. Deus criou o caminho e esse caminho é Jesus. Jesus chama os pecadores com amor, ternura, paixão e diz: entre. Então Jesus diz que suas ovelhas entram através dele e são salvas, libertas, resgatadas da penalidade do julgamento eterno que os pecadores merecem, e também não são salvas apenas de uma vida terrena desperdiçada, são salvas para uma vida eterna. Finalmente, Jesus diz que suas ovelhas, aquelas que entram por ele, entram e saem com segurança e encontram pastagens. Isso fala da segurança e proteção dentro do cuidado do pastor, da doçura, da comunhão, da presença, da firmeza, da proteção com Deus e o desfrute dessas provisões. Completamente diferente de um modelo mental de medo, um modelo mental de cuidado, um modelo mental de um pastor bom que cuida, que protege, que resgata, que está presente e tem intimidade. O pastor conduz suas ovelhas para pastos verdejantes, para lugares onde elas possam florescer espiritualmente, mesmo na presença de seus inimigos. Vamos olhar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Grifo: repousar em águas tranquilas. Isso o pastor leva. Restaura o meu vigor. O pastor restaura o seu vigor. Ele guia você por uma justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não terei medo algum, porque Ele está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui está claro a crença de que vara e cajado é para proteção e não para punição e bater, é para proteção. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Aqui está uma outra crença que temos que repensar. Ele sim tem prazer em preparar banquete. O que significa banquete? Prosperidade, fartura de comida perante aqueles que são contra você. Então, aqueles que te atacam vão ver você se banquetear, porque o bom pastor vai te dar isso. Há um outro limitante que não temos que ter necessidades de
só ter o básico. A gente pode ter banquetes. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Grifo, transbordar. Não fica na mesmice, transborda. Transborda da presença de Deus e do amor do Senhor. E ainda mais, continua, que esse bom pastor, ele é bondoso e a fidelidade dele te acompanham por todos os dias da vida. Então, essas são as características que Jesus descreve dele como o bom pastor. Continuando, depois de descrever a si mesmos e as suas ovelhas, Jesus acrescenta algumas palavras surpreendentes em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Jesus veio para que nós, como filhos de Deus, possamos ter qualidade de vida, vida em plenitude, vida abundante. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida espiritual, vida física, necessidades físicas, necessidades emocionais, todos os pilares que a vida de um ser humano precisa ter, Jesus trouxe e como bom pastor nos traz. Então, isso aqui também é outra crença que temos que repensar. Será que estou predestinado a sofrer? Será que estou predestinado a, como cristão, a padecer? Ou eu tenho que pagar para receber alguma coisa? Eu tenho que carregar algum jugo? Não é isso que essa passagem ensina, não é isso que o bom pastor ensina. O que o bom pastor ensina é que ele não veio para furtar, ele não veio para destruir, mas que tenham vida e tenham em plenitude. Na plenitude da vida é você estar satisfeito em todos os aspectos, em todos os pilares. Então, o que abundância significa para nós, suas ovelhas? As ovelhas de Jesus fazem muito mais do que lutar para sobreviver numa vida difícil, no mundo caído. Sob os seus cuidados, as ovelhas de Jesus precisam se contentar elas precisam se contentar com a presença dele, porque ele é a fonte de tudo que a ovelha precisa. E não precisamos nos contentar com um mundo precário, uma vida monótona, mas precisamos nos contentar com o bom pastor, que ele que nos dá. Deus nos deu tudo o que precisamos para prosperar espiritualmente, fisicamente, porque Jesus é o nosso pastor. E se não prosperarmos por alguma limitação que Deus possa permitir, prosperaremos na eternidade, porque ele é o bom pastor, e isso ele promete. Vivemos à luz dessas verdades. Essa verdade, essa crença, ela está combatendo quais crenças da sua vida? Será que a minha vida hoje reflete essa plenitude? Ou quando eu penso em plenitude vem alguma limitação, alguma crença que me limita e fale, não é bem assim. Tem outras passagens que pode dizer que eu tenho que sofrer. De novo, se queremos começar um 2024 com novos objetivos, temos que repensar nas crenças que estamos nos apoiando. E aqui é uma vida plena, vida completa em Cristo. O Senhor tem sido seu bom pastor, então a sua vida tem que ser plena. Ele tem que te dar proteção e não medo, vitória e não derrota. Você está satisfeito com a sua vida? Os traumas da sua vida são maiores do que o cuidado vigilante e protetor, a liderança desse bom pastor que traz vida em abundante, vida plena? Bom, versículo de 1 a 10, Jesus fez afirmações. Eu sou a porta das ovelhas.
do 11 ao 18, a palavra de Jesus são surpreendentes. Suas afirmações se tornam ainda mais claras, como vemos agora no 11 ao 18. Jesus diz, só ali a parte em negrito: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, no 10. No 11: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. 17: porque eu dou minha vida para retomá-la, eu a dou por minha espontânea vontade e tenho autoridade para dá-la. Jesus explica 4 coisas que o bom pastor faz pelas suas ovelhas. Do 11 ao 13, o pastor morre pelas ovelhas. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Isso aponta para o sacrifício voluntário que Jesus fez na cruz, o bem que ele trouxe ao seu povo para salvá-los do pecado, para nos salvar do pecado, abrir o caminho para conhecermos a Deus. Isso começa com uma vida rica e plena, agora, e nunca termina, porque ela vai para a eternidade. Em total contraste, os trabalhadores contratados abandonam as ovelhas quando o lobo chega, permitindo que um predador ataque, espalhe e mate as ovelhas. Se Jesus morresse por mim, com o que estou preocupado? Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Número 2, do 14 ao 15. O pastor conhece suas ovelhas. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, assim como eu conheço o Pai. Aqui é uma doutrina muito importante. Jesus dá a vida dele por nós. Isso é uma crença que temos que ter, que a penalidade, uma vez que cremos em Jesus, ela recaiu sobre Cristo. Essa crença, ela tem que ser inabalável. Jesus pagou essa penalidade por nós. Jesus fala aqui do conhecimento íntimo e mais profundo que podemos conhecer. De muitas maneiras desejamos ser conhecidos, compreendidos, amados, de uma forma que só o bom pastor pode fazer. Ninguém mais pode fazer isso em profundidade plenamente. Só o bom pastor. No versículo 3, número 3, no versículo 16, o pastor traz outras ovelhas para o aprisco. Jesus aqui fala em outras ovelhas que não são do seu aprisco. Assim, pessoas, não apenas Israel, mas de todas as nações, também virão para entrar no aprisco de Jesus, no rebanho diversificado das ovelhas. Ele fala no alcance global, universal, atemporal, de todos os tempos, do Evangelho que povoará a eternidade com pessoas de todas as nações, língua e tribos. E por último, o bom pastor e o glorioso Evangelho convidam as pessoas do mundo a encontrar refúgio em Cristo. O pastor retoma a sua vida. Ele pode dar e ele pode retomar. Nos versículos 17 a 18, com a autoridade divina, o bom pastor morrerá deliberadamente pelas suas ovelhas, mas também retomará a sua vida, como tinha dito. Ele tem poder para isso. Jesus diz: ninguém tira de mim, eu dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então, no versículo 1 a 18, vimos o caráter e as características do bom pastor. Nos versículos finais da nossa primeira divisão, 19 a 21, vemos a resposta ao bom pastor, à medida que as afirmações surpreenderam
o povo. Versículo 19, vemos a oposição. Os judeus ficaram outra vez divididos. Os judeus ouvem as palavras de Jesus, compreendem pelo menos o suficiente o peso das suas afirmações e ficaram divididos. Alguns acusaram de possessão demoníaca, dizendo que ele estava louco. Por outro lado, algumas pessoas reconhecem o que não pode ser negado e dizem ali no verso 21, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E para finalizarmos essa primeira divisão, vamos falar do nosso primeiro princípio. Jesus ama e conduz suas ovelhas. Então Jesus, o bom pastor, ele tem sido o bom pastor para você? Ele deu sua vida para protegê-lo da penalidade que nós merecíamos, que você merecia, que eu merecia, construindo com isso uma nova perspectiva de vida, uma segurança eterna, uma vida plena, eterna, começando nesse mundo, indo para a eternidade, a ousadia, livre de medo, livre de angústia, livre das perturbações do mundo, porque Ele tem cuidado de você. Isso tem sido a sua crença? Quais mudanças você tem que fazer para se adaptar a essa realidade desse bom pastor? Ele lutará por você e o levará a viver uma vida maravilhosa, plena, agora. É só experimentar. E experimentar agora e por toda a eternidade. Quando a vida ficar difícil, e vai ficar, Ele encaminhará você a essas crenças. E essas crenças vão ser a sua sustentação. Ele vai te fornecer a ferramenta necessária para passar por todas as dificuldades. Promete isso. Até mesmo dificuldades de morte. Promete isso. Nossa segunda divisão, Jesus fornece visão espiritual, do 22 ao 38, o confronto dos falsos profetas. Nós temos aqui, quase 3 semanas depois, em Jerusalém, durante a festa da dedicação. Enquanto Jesus caminha no pórtico de Salomão, os judeus lembram-se da audácia das suas reivindicações e pressionam Jesus ainda mais, ao fazer a realidade dessas indicações, dessas reivindicações legítimas de Jesus. A divindade de Jesus vem à tona claramente. Versos 22 a 42, vemos uma cena clara que confirma as afirmações de Jesus e cria um confronto. Surge uma clara declaração de Cristo, ele dizendo eu sou filho de Deus. Primeiro vemos o confronto dos falsos pastores, do 22 a 30. Os líderes religiosos começam com uma pergunta ali direta. Então vamos ler 22 a 24. Celebravam-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Isso levanta uma questão. Estariam eles realmente buscando a verdade e a clareza ou apenas extrair de Jesus uma razão pública para acusá-lo de blasfêmia? Bom, Jesus responde revelando novamente a natureza das falsas ovelhas, dos versos 25 a 26. Eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em meu nome, as obras que realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Jesus repete novamente a natureza do seu relacionamento com as suas
verdadeiras ovelhas, do 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a minha vida, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da minha mão, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus conhece suas ovelhas. As ovelhas de Jesus são plenamente conhecidas e amadas. E a verdadeira ovelha de Jesus segue ele. Vemos isso no final do versículo 27. Também a vida cristã, na sua forma mais simples, deveria ser apenas seguir a Jesus. Ele lidera e nós o seguimos. Vejamos o que Jesus promete nos versículos 28 e 29. Eu dou vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém as pode arrancar da minha mão, da mão do meu Pai. Aqueles que recebem a vida eterna nunca perecerão. Aqueles que vêm a Jesus para a salvação estão eternamente seguros em suas poderosas mãos. A salvação é eterna e irrefutável, irrevogável, por causa do poder de Deus, não do poder de outro. É o poder de Deus, não o nosso poder. É um poder que permanece. Isso é uma doutrina muito importante e é uma bela mostra do que é crença. Porque se você tem um modelo mental que qualquer coisa que você fizer, você vai perder um bem maior, mais precioso, de que é ser salvo, como que você vai viver em segurança? Como você vai viver com audácia? Como você vai viver em prosperidade, sendo que qualquer coisa pode fazer você perder o seu maior bem, que é a tua salvação? E aqui essa doutrina, ela corrige crenças de merecimento, crenças manipuladoras, de medo, que você tem que obedecer, que você tem que dar tanto, que você tem que fazer tanto para ter alguma coisa do céu. Aqui é de graça. Por quê? Porque Jesus dá a vida pelas ovelhas, por você, e você jamais perecerá, e ninguém pode arrancar, se ninguém inclui até mesmo você, arrancar da mão dele e da mão de Deus. Então essa crença aqui, ajustar essa crença, ela é muito importante para o cristão. Quando nós ajustamos essa crença, muitos medos vão embora, muita insegurança vai embora, e ousadia vem, e vem a verdadeira posição que nós temos em Cristo, que é a segurança eterna. Não é nossa bondade que nos leva à salvação, nem a nossa força, nem a nossa perfeição que nos sustenta ou mantém a salvação. É pela graça. O poder de Deus mantém para sempre seguros aqueles que confiam nele para a vida eterna. Ninguém pode arrancar um verdadeiro crente das mãos fortes do poderoso Deus. O verdadeiro crente está nas mãos de Jesus e as mãos poderosas de Deus. Quando Deus salva seus filhos, Ele implanta neles uma nova natureza capacitada pelo Espírito Santo. Isso também é outra crença importante que temos que olhar. Jesus, Deus e o Espírito Santo, a Trindade, está implantando em você uma nova natureza capacitada para você viver a tua vida, pois Ele implanta essa nova natureza. Nossos desejos, apetites e ações são transformados a partir de dentro. Obedecemos a Deus não para ganhar salvação, porque não podemos, mas em resposta de gratidão e somente em seu poder. Porque até para obedecer precisamos dele, porque é ele que nos dá força. Até na obediência somos necessitados do nosso bom pastor. Deixar de viver sobre essa verdade de segurança eterna, somente Cristo
Significa que tenho que confiar na minha obediência cada vez menor para manter o favor de Deus. Isso é perturbador, porque somos inconstantes. Tem dia que somos mais obedientes, tem dias que somos menos obedientes. E isso é uma crença que destrói o cristão, porque parece que ele falha sempre. Ele não consegue atingir a perfeição de Deus e nunca vai conseguir. Ele só vai conseguir através do sangue de Jesus, através do poder soberano de Deus. Por isso que é dado, é de graça, e nós estamos seguros. Mas quando percebo que permaneço internamente seguro por causa do que Cristo fez e não do que eu faço, posso descansar com uma alegria, segurança sobre os cuidados do bom pastor. Aí o bom pastor começa a fazer sentido. Se ele é bom, eu descanso, estou protegido, estou seguro, estou alegre. Porque aí o bom pastor começa a fazer sentido para a minha vida. Versículos 30, a declaração da divindade de Jesus. Ele não é apenas a porta do aprisco, não apenas ele é o bom pastor, e ele diz: eu e o Pai somos um. E essa afirmação de clara união de Deus com Deus Pai, Jesus, Deus Filho, Deus Pai são um em essência, poder, propósito e trabalho. Com essa afirmação vem a afirmação ousada de Jesus, não passou desapercebida, e vem o confronto, 31 a 38, vemos que as descrições das verdadeiras ovelhas de Jesus leva a outra coisa, no 31 a 38, que é a confirmação das falsas ovelhas. Eles começam uma acusação de blasfêmia, aqueles que ouvem reconhecem o que Jesus está afirmando e pegam pedras para matá-lo. Então, como Jesus responde? Ele diz: bem, por qual milagre você está me apedrejando? É evidente que os sinais da autoridade divina de Jesus não poderiam ser descartados facilmente, E eles respondem no 33: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Mas um convite para entrar no aprisco, Jesus faz, mas um convite, e ele continuou a oferecer um convite gracioso. Ele ofereceu evidências claras de quem ele é. Vamos olhar ali no verso 34 a 36, onde Jesus cita Salmo 82 e usa um argumento rabínico que provavelmente é um pouco estranho para nós. Ele diz ali no 34: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles que veio a palavra de Deus, e as escrituras não pode anulá-la, não pode ser anulada, que disser a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então pode vocês me acusar de blasfêmias porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Então, os profetas do Antigo Testamento, nessa passagem, eram chamados de deuses. Um exemplo de alguém que não era uma divindade sendo referido dessa forma, era uma figura de linguagem. E nesse ponto, Jesus está defendendo que realmente não deveria haver nenhuma objeção a respeito daquele que Deus enviou ao mundo como seu. Jesus dá uma segunda evidência. Jesus fez as obras de seu Pai. Verso 37. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Tudo que Jesus disse e fez estava de acordo com o cronograma de Deus, seu Pai. Ele viveu para cumprir o propósito de seu Pai, demonstrou perfeitamente o caráter de seu Pai. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele realizou milagres inegáveis. E pode um mero homem fazer os milagres que Jesus fez?
olhos dos cegos serem abertos, curar coxos e expulsar demônios e outros milagres que Jesus fez. As palavras de Jesus trouxeram crença e descrença, à medida que ele afirmava, isso soava reações na multidão. Os falsos profetas e os profetas procuraram matá-lo, embora ele tenha escapado. Jesus atravessou o Jordão e outros vieram à fé. 40 e 41 diz que muitos acreditaram em Jesus. E com isso, a gente chega ao nosso segundo e último princípio. Jesus fornece segurança eterna e presente às verdadeiras ovelhas. Jesus fornece segurança eterna e presente às verdadeiras ovelhas. Não importa onde você mora, sua profissão, o estágio da tua vida, se a sua vida está fácil ou difícil, há coisas que precisamos saber. Futuro, meu futuro, certamente parece incerto, mas permanece seguro e protegido nas mãos do bom pastor. Uma crença importante para guardar. Sua proteção, isso não virá pela sua ou minha própria força, ou mesmo pela ausência de perigo, mas pela presença do bom pastor. Isso é outra crença importante. Minhas necessidades mais profundas e verdadeiras só pode ficar satisfeito com uma provisão abundante de Jesus. A tua necessidade é a provisão de Cristo. Outra crença. Sua segurança, minha segurança, não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, exceto em Jesus. Outra crença. O pastor que morreu por mim não poderá me amar mais. Crença mais importante. Vida estabelecida em Cristo. Seremos seguros, protegidos e amparados pelo nosso bom pastor. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem. Deus te abençoe.